Olá, nono ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de práticas de hoje. Objetos do conhecimento. Polígonos regulares. Habilidade. Descrever por escrito e por meio de um fluxograma um polígono regular, cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e compasso, como também softwares. Então, nós fizemos isso na aula passada com o quadrado, hoje será com o triângulo. Objetivos: utilizar instrumentos matemáticos e tecnológicos na construção geométrica na matemática, trabalhar a competência socioemocional, organização. Lembra que eu falei? Deixar os materiais separadinhos e organizados para você conseguir fazer a atividade. Bom, pessoal, vamos estudar então os triângulos, tá? Os triângulos, eles são muito importantes. Primeiro que eles são os menores polígonos que nós temos, pois se eu tenho dois lados, eu tenho um ângulo. Agora, se eu tenho três lados, eu consigo formar, então, um polígono fechado, que é o triângulo. Lembrando que nós vamos trabalhar com polígonos regulares. Então, o triângulo regular que nós temos é o equilátero, ou também equiângulo. Por quê? Porque ele tem três lados iguais e três ângulos iguais de 60 graus. Depois nós temos o triângulo isósceles, que são dois lados iguais, consequentemente os dois ângulos da base também são iguais. Escaleno, com três lados diferentes, consequentemente três ângulos diferentes. Então, esses são os triângulos, classificação deles em relação aos lados. Só que tem também em relação aos ângulos. O triângulo retângulo, que tem um ângulo reto. O triângulo acutângulo, que tem três ângulos agudos, e o triângulo obtusângulo, que tem um ângulo obtuso. Lembrando que o triângulo ele é muito importante porque ele é uma estrutura rígida, então ele é muito utilizado em estruturas, né, de torres, estruturas de telhado, etc. Fala aí, gente, tudo bem? Thiago Salinas de novo. Nesse vídeo de hoje, a gente vai aprender como construir um triângulo equilátero a partir de um lado fornecido. Essa construção é uma construção muito importante. No livro Elementos de Euclides, essa é talvez a primeira construção que se faz, para que você tenha uma ideia do quão elementar, do quão importante, tá, é você saber fazer essa construção do triângulo equilátero. É mais fácil do que parece e vamos lá. Bom, o primeiro passo aqui é a gente fazer uma reta suporte. Então, a gente vai pegar aqui para baixo, para ter bastante espaço aqui, a gente vai fazer uma reta suporte. Beleza. Essa reta é a reta que vai conter um dos lados desse nosso triângulo. Bom, então, se esse triângulo ele tem como vértices os pontos ABC, eu vou nomear aqui um vértice, eu vou chamar de vértice A, e aí eu vou transportar esse lado aqui para cá. Bom, qual é o jeito certo de fazer isso? Vamos lembrar que na construção geométrica você não pode usar régua graduada. A régua que a gente usa é a régua não graduada. Então você não pode usar a régua, medir esse lado aqui e transportar para cá. Não é assim que a gente faz. O que a gente faz é posicionar a ponta seca do compasso em uma das extremidades desse lado. Então a gente vai regular o nosso compasso, vou usar esse compasso aqui de balaustre, né? Então eu vou posicionar ele aqui para ele passar também pela outra extremidade, o grafite passar pela outra extremidade, tá certinho. E agora eu vou posicionar a ponta seca no nosso vértice A, na nossa reta suporte, e eu vou traçar aqui o nosso arco de circunferência. Tá? Só que eu vou traçar um pouco mais desse arco de circunferência e você já vai entender por quê. Bom, vamos lá. Agora a gente vai nomear esse encontro entre o arco de circunferência e a reta suporte como o nosso ponto B e só falta um ponto para definir o nosso triângulo equilátero, que é o ponto C. E como é que a gente vai descobrir ele? Bom, se você reparar bem, todos esses pontos aqui dessa circunferência, eles são equidistantes do lado L de A, tá? Eu usei esse lado L como raio, então todos esses pontos eles são equidistantes. Se eu fizer a mesma coisa do outro lado, ou seja, se eu posicionar a ponta seca
em B com a mesma abertura L que a gente transportou e fizer a mesma coisa, passar por A aqui e tchanã. Esses pontos de encontro dos dois arcos, eles determinam o nosso ponto C. Concorda comigo? E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai simplesmente fazer o traçado definitivo do nosso triângulo equilátero. Ele está pronto. Pronto, que maravilha, hein? Então, essa é a construção do triângulo equilátero de acordo com os princípios da geometria euclidiana, sem usar nenhuma régua graduada nem nada. Espetacular, né? Espero que você tenha gostado. Curte aí o canal. Um abraço, gente. Até a próxima. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos estudar um pouco de fluxograma. Fluxograma vocês já estudaram em orientação de estudos, tá? É, na verdade, um esquema. Então, aqui tem um exemplo começado do fluxograma para ajudá-los a construir um triângulo equilátero. Então, construção de um triângulo equilátero, faço uma reta suporte, transportar o lado e assim por diante. Vocês vão, tá, assistir novamente o vídeo do slide anterior e criar um fluxograma para a construção do triângulo equilátero com passo a passo e depois me mandar uma foto ou o arquivo desse fluxograma, ok? Muito bem, queridos, muito obrigada pela aula de hoje. Façam um fluxograma e já me mandem, ok? Muitos beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Foram ver um campeonato lá em Saquarema, achando que ia dar bom, mas só deu problema, só deu problema. A mina chegou gigante, cheia dos esquemas. O moleque apaixonado e ela toda plena. Ele queria um amor, ela só tinha pena. Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá no pé da areia outro chama de sereia. Essa menina solta, essa menina solta.